Está rolando agora, no Conselho Deliberativo do Corinthians, uma votação para definição da aprovação ou reprovação das contas do ano passado. Por que essa votação é super importante? Se as contas do Augusto forem reprovadas, abre-se de forma imediata e instantânea um processo de impeachment, que dessa vez não precisa da aprovação dos sócios. Na sexta-feira, o CORE, Conselho de Orientação, já havia recomendado a reprovação das contas. Recebi agora há pouco, de uma pessoa do Corinthians, a seguinte informação, vou até colocar o óculos para ler direitinho. No CORE, 16 votos contra 1, tá? Conselho de Orientação recomendou agora à tarde a reprovação das contas por 16 votos a 1. E, inclusive, recebi um documento que é super importante, que eu queria mostrar para vocês. Estamos falando da reunião do Conselho, que está acontecendo agora, qualquer novidade por lá, e a pessoa ficou de me avisar, mas quero apresentar para vocês o relatório que o CORE fez a partir das contas. Aqui está. Aqui vem a primeira coisa muito grave. Aumento do passivo total no clube de 829 milhões de reais. A diretoria atual vinha alegando que o crescimento da dívida foi de 600 milhões de reais. De acordo com o CORE, depois de um aprofundamento nas contas do clube, o aumento se deu em 829 milhões de reais. Espero que esteja dando leitura aí para vocês, senão até tento aumentar por aqui, mas acho que assim tá bom, né? Vou deixar assim, vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? A gente está com um documento do CORE que foi, acabou de ser feito, esse documento foi feito a partir de uma reunião das 5h30 da tarde. Constatamos o aumento do total passivo em 829 milhões comparado ao exercício de 2023. Número de grande relevância em quaisquer comparações percentuais e mesmo comparado com o aumento total do passivo, do ativo, o passivo cresceu mais de 300 milhões. Existência de divergências de saldos entre os controles gerenciais. Contratação de empresa de auditoria de forma tardia, falta de reconhecimento dos demonstrativos contábeis na Neoquímica Arena, lançamentos dos valores arrecadados pela torcida para a quitação da Arena como receitas do clube, falta de clareza no critério e procedimentos de contratações de prestadores de serviços, falta de apresentação do contrato do jogador Memphis Depay, demonstrativo de utilização dos valores arrecadados, bem como os captados junto à XP, tendo como garantia o contrato da LFU, falta de providência junto a casos importantes de patrocínios como PixBet e VaiDebet. Não nos foram apresentadas as composições dos materiais esportivos da empresa Nike. Aí, em relação às demonstrações financeiras, nos chamou a atenção um déficit financeiro de 19,4%, ficou na beira da violação. Apesar da receita ter atingido valores superiores a 1 bilhão, o endividamento voltou a subir após ter se mantido em queda nos últimos 3 anos. Fato que nos chamou a atenção é que o endividamento chegou a 829 milhões, número próximo ao do faturamento. Esses números demonstram que o controle de despesas ou de endividamento não foi uma preocupação prioritária da diretoria, com aumento de 120 milhões como despesas operacionais com futebol e aumento de 80 milhões. Aí há uma série de outros detalhes por aqui. Aumento significativo dos juros passivos, aspectos gerais. Estou tentando fazer um grande resumão, tá? E aí a gente vai para as considerações finais da deliberação em votos. Dessa forma, contabilizamos 16 votos recomendando a aprovação das contas e 1 voto pela aprovação consignada pelo senhor Celso de Oliveira Sobrinho, para que sejam tomadas as devidas medidas, reforçando que entendemos que é obrigação desse órgão fiscalizar, bem como nesse ato, a reprovação preserva a instituição junto aos órgãos de controle, como o Profut. Então, só para vocês entenderem o clima que está estabelecido para a reunião que está acontecendo agora, que vai votar pelas contas, pela aprovação ou não das contas do Augusto, tá? Augusto, Corinthians, SAF em 2026. Cristiano, eu tenho defendido essa tese, mas eu falo meio que sozinho, até porque o torcedor corintiano rejeita a ideia com veemência. Mas acho que a solução para o Corinthians seria se transformar numa SAF. E a rejeição do torcedor corintiano passa muito pela ideia de que o Corinthians é do povo. Beleza, é do povo, mas enquanto o Corinthians for mal administrado, como tem sido há vários anos, cara, é notícia ruim atrás de notícia ruim. Se o Corinthians, com o potencial que tem, encontrar um ótimo dono, o Corinthians tem potencial para ser um dos maiores clubes do mundo, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar mais uma venda. Vocês lembram de Guilherme Biro, lateral esquerdo que era tratado como grande promessa na base, não conseguiu vingar no profissional e foi emprestado para o Sharjah. Pois bem,
time lá dos Emirados acaba de fechar a compra do atleta por 2,5 milhões de dólares ou 14 milhões e 200 mil reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Com a lembrança de que o Corinthians já havia recebido 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Não é um dinheiro que vai salvar as contas do Corinthians, mas dá para contar que 14 milhões de reais depositados de uma vez certamente ajudam com o fluxo de caixa muito complicado depois de todas as dificuldades financeiras pelas quais passam o Corinthians. Mais informações do Timão. Nessa segunda-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial a chegada de Dorival Júnior, que inclusive já comandou o primeiro treino e estreia na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa pela Copa do Brasil. Dorival terá a companhia de Lucas Silvestre, Pedro Soteiro e Celso Rezende na sua comissão técnica de 2,5 milhões de reais. Só para arrematar em relação ao Timão, Rodrigo Garro deve começar a fase de transição, se recuperando de uma lesão no joelho em 10 de maio, para estar à disposição a partir do dia 20 do próximo mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.